Olá pessoal, meu nome é Kézia Medeiros, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos entender um pouquinho o que é morfologia, né? Para que é que ela serve e o que é que envolve ali dentro de morfologia. Então, a gente precisa entender que morfologia ela é aquela parte da gramática que vai estudar as palavras de acordo com a sua classe gramatical. Ou seja, para a gente entender como é que a gente vai estudar essa morfologia, né? Como é que a gente vai fazer o estudo da morfologia, a gente precisa identificar quais são as classes de gramática, quais são as classes de palavra. E dentro de classes de palavras, a gente precisa entender que existe uma divisão. Existem as classes de palavras que são variáveis, que são aquelas que vão mudar, né? De acordo com se a palavra está sendo feminina ou masculina, se está no singular ou no plural. E tem as que são invariáveis, que elas não fazem essa mudança, elas não precisam dessa mudança, né? Porque, como o próprio nome já diz, elas são invariáveis. E aí a gente precisa também entender o que são classes de palavras, né, ou classes gramaticais. E aí, como vocês estão vendo aí no slide, é o nome dado ao grupo que classifica uma palavra de acordo com sua estrutura sintática ou morfológica. Hoje a gente vai ficar com a parte morfológica, mas posteriormente a gente vai ver essa questão da sintática, tá? E aí quando a gente vai analisar separadamente essa palavra, a gente tem estas palavras, a gente tem aí uma análise morfológica. Por exemplo, aí, ó, os meninos da Rua 13 estavam atônitos com a beleza da nova moradora. Então, quando a gente está falando de entender a morfologia, né, de entender aí o que é que são essas palavras, a gente tem aí, ó, os como um substantivo, como um artigo, meninos como substantivo, a gente tem da como preposição, a gente tem rua como substantivo, e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai fazendo essas análises separadamente de qual classe de palavra pertence cada uma dessas palavras, então a gente tem aí uma análise morfológica, né? E aí, dando continuidade, a gente tem o 13 como numeral. Então, a gente já viu aqui diversas classes de palavras diferentes, né? Então, a gente viu também que elas concordam, ó, porque quando eu tenho os, eu tenho uma palavra, o artigo no plural e meninos está concordando com o artigo, né? Se o artigo está no plural, o substantivo também vai para o plural. Aí a gente tem rapidamente, ó, na morfologia das palavras, a gente tem verbo, advérbio, locução adverbial, preposição, conjunção, interjeição, substantivo, adjetivo, artigo, locução adjetiva, pronomes e numeral. De início, a gente vai ver as classes de palavras que são variáveis, que são justamente os substantivos, os artigos, os adjetivos e o numeral, sim, e os verbos também, tá? Então, essas são as primeiras classes que a gente estuda para a gente poder entender aí essa diferença e por que elas são chamadas de classes de palavras variáveis, né? Então, o substantivo, ele é o centro das atenções, digamos assim. O substantivo, como vocês já estão cansados de ouvir, eles nomeiam as coisas, né? Tudo que a gente conhece como lápis, caneta, cadeira, pessoas, cidades. Então, tudo isso aí é o substantivo, porque tem nomes, né? Isso aí vocês já estão cansados de ouvir. E aí, tudo que rodeia, né, tudo que está em volta do substantivo, tudo que volta para o substantivo, é aí essas outras classes gramaticais, né? A gente tem o adjetivo, que ele vai estar caracterizando o substantivo. A gente tem o artigo, que vai estar acompanhando esses substantivos, e aí eles podem vir antes ou depois do substantivo. Aí a gente tem os artigos, que ele vai estar acompanhando o substantivo e obrigatoriamente os artigos eles precisam vir antes do substantivo, tá? E aí a gente tem dentro dos artigos a classificação dele como definido ou indefinido.
A gente tem também o numeral, que vai estar quantificando ou posicionando o meu substantivo. E a gente tem também o pronome, que pode fazer essa substituição do substantivo, né? Ou simplesmente acompanhar termos. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho a seguinte frase: os meninos são felizes. Então, eu tenho aqui, ó, o artigo que está antecedendo. Quando a gente vai analisar isso aqui, que foi tudo que eu falei anteriormente, a gente tem aqui, ó, os meninos são felizes. Eu tenho um artigo que está antecedendo o substantivo, certo? Ele também está concordando, ó, o artigo está no plural, o substantivo também está no plural. Então, o artigo ele está interagindo com o substantivo. Eu tenho aqui o verbo, né? Veja que ele concorda também com o substantivo, né? Veja, os meninos são. Então, ele está concordando com o substantivo. Então, eu tenho aqui o verbo. E eu tenho felizes, que está caracterizando o substantivo. Então, tudo isso aí que a gente viu é um acompanhamento do substantivo, tá? O substantivo ele não é como se ele não fosse ninguém sozinho, ele precisa de acompanhamento aí, ao mesmo tempo que as outras classes gramaticais, elas precisam de um substantivo para poder fazer sentido. E aí, quando é que a gente entra com pronome, ó? Quando eu faço a substituição do substantivo. Quem é aqui do sujeito, perdão? Quando eu tenho aqui, ó, os meninos, eu posso substituir simplesmente por eles. Eles são felizes. Então, eu utilizei o pronome para substituir o substantivo, certo? Então, veja que tudo isso aí que eu expliquei anteriormente, a gente está vendo aqui no exemplo, certo? E aí a gente tem, ó, que o substantivo, só recapitulando, o substantivo tem como aí, né, o núcleo das outras classes gramaticais, então é como se ele fosse o mais importante ali, né? E aí nessa classe ficam apenas as palavras que vão dar nome às coisas, né? Por exemplo, caderno, Brasil, Estados Unidos, Europa e por aí vai. Os adjetivos são palavras que servem para caracterizar. A gente escuta muito que o adjetivo ele serve para falar sobre defeitos ou qualidades. Não necessariamente, né? Quando a gente fala de característica, a gente pode falar de características positivas ou negativas. Então, não necessariamente aí a gente está qualificando ou colocando defeito. Até porque aquilo que pode ser qualidade para mim, para você pode ser um defeito. E aquilo que é um defeito para você, para mim, pode ser uma qualidade. E dentro dos adjetivos ele vai também estar dando um estado aos substantivos, tá? Foi o que a gente viu aqui, que eles são felizes, a gente está dando um estado aí aos substantivos. Aí a gente tem os numerais. Dentro dos numerais, a gente tem justamente essa ideia de quantidade, né? A gente tem essa preocupação com a quantidade e eles se classificam em 4. Eles se classificam em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. O cardinal é aquele que a gente conhece como 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O ordinal é aquele que está dando ordem, né? Que está organizando, melhor dizendo. Então, primeiro, segundo, terceiro, centésimo. Então, esses aí são os ordinais. O multiplicativo dá a ideia realmente de multiplicação, né? Dobro, triplo, vezes, então a gente tem aí os numerais multiplicativos e a gente tem os fracionários, né? Que é justamente também, como a gente já conhece fração, a gente envolvendo matemática aqui na aula de português, a gente tem aí metade, o triplo, desculpa. A gente tem aí metade, 1/3, 1/4, 2/8, 5 décimos, né? Então, é justamente essa ideia da fração. E os artigos são
E os artigos é uma classe de palavra formada por palavras que ficam antes dos substantivos, que foi o que a gente viu aqui, ó, né? E veja que ele antecedeu ao meu substantivo. E eles vão determinar o gênero, né? Vão dizer se essa palavra é feminina ou masculina e vão dizer se está no singular ou no plural. E aí, dentro dos artigos, a gente tem eles definido ou indefinidos. Os definidos são representados por o, a, os, as e os indefinidos por umas, né? Que a gente já viu muitas vezes na vida da gente essa definição dos artigos. Então, só lembrando, os artigos eles vão vir sempre antes do substantivo, tá? O substantivo ele vai estar dando nome a algo, que no caso aqui ele deu nome aos meninos. A gente vai ter também o uso do verbo que ele está relacionado com o substantivo. A gente vai ter os adjetivos, que servem para caracterizar o substantivo. A gente pode também ter os pronomes, que servem para substituir esse substantivo, certo? E aqui, neste caso, a gente tem um artigo definido, né? Não foi qualquer meninos, não foram quaisquer meninos, perdão. Foi os meninos, foram os meninos. Então, a gente tem aí uma definição de quem foi, né? Agora, se eu digo assim, ó, uns meninos jogaram pedra, então pode ser qualquer garotos, né? Quaisquer garotos que passaram ali no meio da rua e decidiram jogar pedras. Certo? Então, a gente tem essa questão aí na parte dos artigos, certo? E aí, ó, como a gente já viu, a gente já ouviu e a gente repete mais uma vez, né? Porque não custa nada, quanto mais a gente repete, mais a gente memoriza de forma fácil. Então, a gente tem aí mais uma vez, ó, os substantivos, eles nomeiam seres em gerais, né? Podendo ser reais ou imaginários. Eles também podem designar lugares, estados ou ações. E a gente tem como substantivos, né, uma separação aí dos tipos de substantivos. A gente tem o substantivo comum, que é o que nomeia coisas mesmo, caderno, lápis, avião, água. A gente tem o substantivo coletivo, que ele vai fazer uma substituição aí de um grupo de coisas, né? Por exemplo, se eu estou falando de várias abelhas, eu posso substituir aí as abelhas pela palavra colmeia, né? Quando eu estou falando de muitos peixes, eu posso substituir por cardume. Então, o substantivo coletivo nos dá essa chance de fazer essa troca e vai continuar com o mesmo sentido, porque no infringir dos ovos significa a mesma coisa. Aí a gente tem os substantivos próprios, que são aqueles que nomeiam as pessoas, né? Que nomeiam os lugares. E vocês viram anteriormente aí no slide o exemplo como Ana, Carol, Brasil, Caruaru e por aí vai. A gente tem também os substantivos concretos. E o que são os substantivos concretos? É tudo aquilo que a gente pega, eu toco, eu vejo, né? Então, aí eu tenho um substantivo concreto. E vocês têm como exemplo aí no slide, ó, flor, janela, caneta, livro, entre tantas outras coisas que a gente tem como substantivo concreto. Já o substantivo abstrato, ele é aquele em que a gente sente, tá? Por exemplo, eu posso estar apaixonada, eu posso estar amando, mas eu não vou ver o amor. Eu posso ver a pessoa que eu amo, mas eu não estou vendo o sentimento, né? Eu sei que eu sinto, mas eu não vou ver e nem vou tocar. Aí você pode até dizer, mas eu não estou vendo fulano que é meu namorado, ou fulana que é minha namorada. Você está vendo o objeto do seu amor. Você não está vendo o amor em si, né? Você está sentindo esse amor pelo seu namorado ou por sua namorada, tá? Então, o substantivo abstrato é tudo aquilo que você sente, mas não vê. Raiva, ciúme, felicidade, tristeza. A famosa palavra de hoje em dia, né? Ranço. Tudo isso você sente, mas você não vê, você não toca, você não pega, tá? Aí a gente tem, ó, os adjetivos, que são palavras que qualificam ou caracterizam seres e objetos em geral, e elas podem variar
E eles podem variar entre feminino e masculino, que é a questão do gênero. Eles podem variar em número, que aí vem o singular e o plural. E eles também podem variar em grau, comparativo ou superlativo, tá? E existem também aí dentro dos adjetivos as locuções adjetivas, que elas são formadas por mais de duas palavras ou duas palavras. Então, para eu ter uma locução adjetiva, eu preciso de uma preposição mais o substantivo. Eu não simplesmente posso assim, eu olhei, eu tenho aqui uma locução adjetiva. Não, eu preciso de preposição mais substantivo, tá? Aí a gente tem aí, como exemplo, no slide, adjetivos lindo, feio, estranho, maravilhoso, nojento, louco. Tudo isso aí é substantivo. A gente está caracterizando alguma coisa ou alguém, tá? Quando a gente vai para as locuções adjetivas, a gente tem aí, por exemplo, de dinheiro. De dinheiro pode ser substituído por pecuniário. De chuva pode ser substituído por pluvial, né? De morte pode ser substituído por mortal. Então vejam que a gente tem aí a gente tem aqui, ó, a preposição, certo? Mais o substantivo. E aí essa junção da preposição mais o substantivo passa a ser uma locução adjetiva, tá? E uma coisa que é importante a gente saber é que dentro aí do estudo dos substantivos e dos adjetivos, a gente pode mudar essas classes de palavras, né? O que era substantivo passa a ser adjetivo e o que era adjetivo passa a ser substantivo, certo? Então, dentro das classes de palavras, dentro das classes gramaticais, a gente tem essa chance de muitas vezes mudar a palavra de lugar, né? E acabar também mudando a classe gramatical dela. Então, por exemplo, aí, ó, trabalhador nordestino. Então, eu tenho que aqui, trabalhador é o substantivo, digamos que ele é o sujeito da oração, e nordestino é o adjetivo, né? Eu estou dizendo que o trabalhador é nordestino, tá? Então, eu tenho aqui trabalhador substantivo, nordestino adjetivo. Quando eu venho para cá, ó, nordestino trabalhador, eu tenho que nordestino, minha coordenação motora tá ótima, que nordestino é o meu substantivo e trabalhador é o meu adjetivo, tá? Então, neste caso aqui, veja, no primeiro caso eu disse que o trabalhador é nordestino. E neste outro caso aqui eu disse que o nordestino é trabalhador. Então, eu modifico a classe gramatical. Trabalhador, que aqui no primeiro exemplo, antes era o substantivo, no segundo exemplo passou a ser o adjetivo. E nordestino, que antes era adjetivo, passou aqui a ser substantivo, certo? Mas pode acontecer também de permanecer na mesma classe gramatical. Por exemplo, aqui, ó, blusa branca. Blusa é o substantivo e branca é o adjetivo, né? Eu estou caracterizando essa blusa. E aí, quando eu venho para cá, neste caso aqui, blusa continua sendo substantivo e branca continua sendo o adjetivo. Porque aqui é como... Imaginem que eu tenho aqui, ó, Imaginem que eu tenho aqui minha gente, minha coordenação motora, ó, tá em dia. Imagine que eu tenho aqui entre blusa e branca a conjunção é, e imaginem que eu tenho aqui em branca e blusa, entre branca e blusa, a conjunção é. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que a blusa é branca e aqui eu estou dizendo que branca é a blusa, tá? Então, a blusa continuou tendo a mesma classe gramatical de antes e branca também continuou tendo a mesma classe gramatical de antes. O que era substantivo continuou sendo substantivo, o que era adjetivo continuou sendo adjetivo. E aí, vejam, a mudança de classes de palavras
geralmente, né, ela vai gerar mudança de sentido, obviamente. Então, se quando a gente falou aqui, ó, nesses dois exemplos aqui, que quando mudou a classe gramatical, é o que a gente está vendo aqui. Com essa mudança, né, aí vai também ter a mudança de sentido da frase. Então, se eu mudei, o meu adjetivo passou a ser substantivo e o meu substantivo passou a ser adjetivo, então eu tenho aí que foi alterado o sentido da palavra, né? O significado dela foi alterado. Então, voltando para o exemplo, trabalhador nordestino. Trabalhador é o substantivo, é o sujeito da oração, e nordestino é o adjetivo. E aí a gente vê, ó, que neste caso aqui, neste primeiro caso aqui, o foco é trabalhador. E uma característica desse trabalhador é ser nordestino, né? Então a gente tem essa observação. Já nesse segundo exemplo, ó, eu tenho aqui nordestino trabalhador. Antes, lembrem que o foco era trabalhador. Aqui o foco passa a ser nordestino. Então, eu tenho que nordestino é o substantivo e trabalhador é o adjetivo, né? Então, aqui, só recapitulando, só repetindo para a gente não esquecer. Aqui, trabalhador era o foco, tá? Então, a característica desse trabalhador é ser nordestino. Aqui nesse segundo exemplo, o foco é nordestino. E qual é a característica desse nordestino? Ele é trabalhador, certo? Então, é muito simples da gente identificar, é bem tranquilo da gente identificar. E quando a gente volta, ó, lá para o exemplo inicial, os meninos da Rua 13 estavam atônitos com a beleza da nova morada, a gente faz a análise morfológica. A gente começou fazendo um pedacinho da análise e a gente vai ver, ó, depois que a gente identificou quem é o substantivo, quem é o adjetivo, quem é o pronome, quem é o verbo, então a gente pode fazer uma análise mais tranquila. Então eu tenho aqui, ó, artigo definido. Eu tenho que meninos é o substantivo. Eu tenho aqui, ó, o os é um artigo definido, meninos é o substantivo, da é uma preposição, rua é o substantivo. Deixa eu ver se dá para mudar. Treze é um numeral, estavam é um verbo, atônitos é um adjetivo, vou deixar só o A porque aqui eu coloquei como artigo definido, com é uma preposição, a é um artigo também definido, beleza. Eu tenho aí um adjetivo da preposição, nova, adjetivo, e moradora, substantivo. Tá? Não ficou muito bonitinho não, mas vocês conseguem identificar. Eu tenho aí, ó, os adjetivos. Eu tenho os como o artigo definido, menino substantivo, da preposição, rua substantivo, 13 numeral, estavam verbo. Atônitos é um adjetivo com preposição, a, artigo, beleza, adjetivo, da preposição, nova, adjetivo e moradora, substantivo. Então, veja que quando eu tenho essas classes de palavras, né, quando eu tenho essas classes gramaticais, vejam que tudo foi concordado com o substantivo. Quando eu inicio aí, os meninos da Rua 13 estavam atônitos, então veja, os está antecedendo meninos, né, ele está concordando com o substantivo.
da rua 13 estavam, o verbo está concordando com o substantivo. Atônitos, que é o adjetivo, ele concorda com o substantivo, né? Então, aí tudo bem. Aí, quando a gente vai para a segunda parte, ó, com a beleza da nova moradora, quem é o substantivo nessa segunda parte? Moradora. Então, nova, que é o adjetivo, está concordando com o substantivo, e beleza, né? A beleza está concordando também com moradora. Então, veja que a gente precisa ter essa concordância de gênero, número e grau, né? Se eu estou falando do singular, vai continuar no singular. Se eu estou falando do plural, vai continuar no plural. Feminino, continua feminino, masculino, continua masculino. Certo? Então, nessa questão aí, espero que vocês tenham entendido, certo? A gente encerra o bloco aqui e até a próxima aula.